O sumiço mais misterioso da Bíblia. Imagina só, você tá andando com alguém e do nada, puf, a pessoa desaparece. Sem deixar rastros, sem bilhete, sem aviso, só sumiu. E não, isso não é roteiro de série de mistério, isso tá na Bíblia. E não é qualquer história, é a história de Enoque, o cara que foi levado por Deus sem passar pela morte. Agora me responde uma coisa, por que justo Enoque? O que esse homem tinha de tão especial a ponto de Deus simplesmente dizer: vem comigo? Já parou para pensar nisso? Fica por aqui, porque o que você vai descobrir hoje vai mudar a forma como você olha para a fé, para a vida e até para a morte. E antes da gente mergulhar de cabeça nesse enigma milenar, já deixa o like aí, se curte histórias que desafiam o comum. E se você ainda não faz parte da nossa comunidade, já cola com a gente. Aqui é o lugar certo para quem gosta de explorar os mistérios mais profundos da Bíblia com um olhar diferente, sempre com aquela troca sincera e sem enrolação. Então, já se aconchega e se inscreve no canal. Tá em casa, um cara comum ou não tão comum assim, Enoque, um nome curto, mas cheio de peso. Só que cá entre nós, quase ninguém fala dele, já reparou? Ele aparece ali, no meio da genealogia de Gênesis, como se fosse só mais um na fila da história. Mas aí, algo muda. Enoque andou com Deus, e já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. Pera, o quê? Como assim Deus o tomou? Isso soa mais como abdução divina. Fala sério. E é aí que começa o nosso mergulho. Esse versículo é tão curto que parece até que alguém esqueceu de terminar a frase. Mas talvez esse seja justamente o ponto. O silêncio sobre Enoque grita. E a pergunta que não quer calar: que tipo de vida esse homem viveu para ser arrancado do mundo sem passar pela experiência da morte? Já se perguntou se isso ainda poderia acontecer hoje? Tipo, alguém viver tão colado com Deus a ponto de simplesmente sumir, vivendo como se estivesse num outro plano. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Mas o que significa isso na prática? Porque, a gente vive falando sobre andar com Deus, mas será que a gente sabe mesmo o que isso quer dizer? Será? E ele era o tipo de pessoa que tinha um relacionamento tão intenso, tão verdadeiro, que nem precisava falar muito. Aquela conexão que vai além da religião, além dos rituais, um estilo de vida. Será que foi isso? Fica aqui comigo, porque essa ideia de andar com Deus vai ganhando outras camadas ao longo da Bíblia. E o mais louco, Enoque é um dos poucos personagens que não morre. Tipo ele e Elias. Só dois, do Antigo Testamento inteiro. Isso já diz muita coisa, não diz? Agora pensa aí, se a sua vida fosse escrita em poucas linhas, o que você gostaria que dissessem sobre você? Fulano andou com Deus. Só isso. Imagina, mas espera, não corre não, porque ainda tem mais mistério vindo aí. A Bíblia quase sussurra sobre Enoque, mas outros livros não. Você sabia que Enoque aparece em outros escritos além da Bíblia que a gente conhece? Pois é. Tem o tal do livro de Enoque, um texto antigo que não faz parte do cânon bíblico tradicional, mas que é fascinante, e até citado em Judas, acredita? Nesses textos, Enoque é descrito como um visionário, um homem que teve acesso ao invisível, que viu os céus abertos, que falou com anjos, que teve revelações de arrepiar. Agora me diz, o que você faria se tivesse acesso a esse tipo de revelação? Sairia contando para todo mundo ou guardaria para si? Fica com isso na cabeça por enquanto, porque a gente vai explorar essas visões mais para frente. E olha, é coisa pesada. E aliás, me conta uma coisa, você já teve alguma experiência forte de fé? Aquele momento que não dá para explicar, só sentir. Quero muito saber o que você já viveu e como isso impactou sua jornada. Enquanto todo mundo morre, ele foi levado. A morte é a coisa mais certa do mundo, né? Pelo menos era o que todo mundo pensava. Até que aparece esse cara e quebra a regra. Isso não te deixa curioso? Tipo, por que Deus abriria uma exceção dessas?
Será que foi só um presente? Ou será que era uma forma de mostrar algo maior, tipo uma pista do que viria no futuro? Enoque foi como uma prévia do que está reservado para quem anda com Deus de verdade. Uma antecipação do que seria a vida eterna. E mais, se Deus fez isso uma vez, por que não faria de novo? Fica essa provocação. Porque no próximo bloco a gente vai mergulhar fundo nas consequências disso tudo. O que significa viver? Como Enoque viveu, dá para aplicar isso hoje? Como transformar essa história antiga em algo que transforma o seu presente? Mas antes de pular para o próximo bloco, deixa eu te pedir uma coisa. Você conhece alguém que anda com Deus de uma forma diferente, real, intensa? Aquela pessoa que só de conversar você sente uma paz, uma presença? Manda esse vídeo para ela. E se você quer viver assim também, já sabe, fica com a gente até o fim. Bloco 2 vem aí com mais revelações. E um detalhe sobre Enoque que muita gente passa batido. Não sai daí. Se curtiu essa vibe mais próxima, mais direta, já se sente parte da nossa comunidade? Então, deixa seu nome aqui embaixo e conta. Qual história da Bíblia te marcou de um jeito diferente? Pode ser qualquer uma. Vou ler tudo e a gente troca ideia por lá. Você é parte disso aqui. Revelações que ninguém te contou sobre Enoque. Você já percebeu que tem histórias na Bíblia que parecem que foram escritas de propósito para provocar a gente? Tipo assim, dão só um pedacinho e deixam você com aquele gosto de quero mais. Enoque é exatamente isso, mas segura essa. E se eu te disser que a vida dele pode ser a chave para um dos maiores segredos da Bíblia? Agora não tem mais volta. Você precisa ver isso até o fim. O tempo dele era o caos, e ele virou exceção. Vamos colocar uma lupa no contexto da época. O mundo de Enoque não era nada tranquilo. A maldade já tinha começado a crescer, as pessoas estavam cada vez mais longe de Deus, e a terra já caminhava para um cenário de destruição. Sim, era o começo do que levaria ao dilúvio. E no meio de tudo isso, um cara decide viver na contramão. Já parou para pensar o quanto isso é corajoso? Enquanto todo mundo seguia o fluxo, Enoque decidiu andar na direção oposta. A pergunta que fica é, hoje, no meio de um mundo tão barulhento, tão cheio de ruído e distração, será que ainda dá para ser como Enoque? Será que dá para viver de um jeito tão intenso com Deus, a ponto de quebrar o ciclo? Mais do que isso, você teria coragem de ser esse alguém diferente. Uma fé que atravessa gerações. Tem um detalhe incrível que quase ninguém comenta. Enoque era bisavô de Noé. Sim, o mesmo Noé da arca. E olha que curioso. Enoque andou com Deus, depois veio Matusalém, e só lá na frente nasce Noé, o homem que foi escolhido para começar tudo de novo após o dilúvio. Coincidência? Eu não acredito nisso. Parece que Enoque não deixou só um legado de fé. Ele plantou sementes, ele preparou o caminho, e talvez isso diga mais sobre o impacto da nossa vida do que a gente imagina. Já pensou que as escolhas que você faz hoje podem moldar o futuro da sua família inteira? Que talvez sua fé esteja abrindo uma estrada que outras pessoas vão caminhar? Pensa nisso. De verdade, os olhos que viram o invisível. Agora é hora de falar de algo que poucos têm coragem de abordar. As visões de Enoque. Nos escritos que ficaram de fora da Bíblia oficial, mas que são estudados há séculos, Enoque aparece como alguém que viu dimensões espirituais inacreditáveis. Anjos caídos, juízo celestial, criaturas indescritíveis e mensagens que parecem estar ligadas ao fim dos tempos. E olha só, o livro de Judas, sim, aquele bem curtinho lá no Novo Testamento, faz questão de citar Enoque e cita justo uma profecia sobre julgamento. Coincidência de novo? Eu acho que... não, a sensação que dá é que Enoque viu coisas demais, sabia demais, talvez por isso Deus o tenha levado. Não porque ele não podia morrer, mas porque tinha algo grande demais para ficar aqui. Você acredita em sonhos que parecem mensagens? Já teve um?
Aquele sonho tão vívido, tão fora do normal, que parecia mais real que a própria realidade? Sim. Me conta o que você sentiu depois, porque tem muita gente por aqui que também passa por isso. E olha, você não está sozinho, levado. Mas para onde? Essa é a pergunta que mexe com tudo. Para onde Enoque foi levado? Ele foi arrebatado? Foi para o céu? Foi transformado em algo diferente? O texto é misterioso demais. E o silêncio da Bíblia deixa tudo ainda mais instigante. Mas quer saber de uma teoria que circula há anos entre estudiosos e gente que mergulha fundo nos textos antigos? Alguns acreditam que Enoque foi levado para um tipo de dimensão celestial, uma realidade paralela onde o tempo não passa como aqui, onde ele continua vivo, onde ele continua sendo Enoque. Agora pensa comigo, e se ele estiver lá até hoje? E se, em algum momento da história, ele tiver que voltar? Parece coisa de ficção, né? Mas vai por mim. Tem mais fundamento do que parece. Viver escondido em Deus, o que a história de Enoque nos mostra é que dá para viver num nível de intimidade com Deus que vai além do normal. Um nível tão profundo que o mundo ao redor já nem tem tanto peso. Sabe aquela sensação de tô no mundo, mas não sou daqui? Pois é, Enoque viveu isso, literalmente. Talvez você esteja buscando esse lugar secreto, essa conexão profunda. Aquela fé que não se abala com vento, com caos, com barulho de fora. A boa notícia? Isso ainda é possível, mas exige algo. Coragem de dizer não para um monte de coisa, de sair do automático, de escolher o invisível ao invés do que todo mundo corre atrás. Se isso está fazendo sentido para você, fica. Porque no próximo bloco a gente vai falar do que essa história tem a ver com os nossos dias. E mais, porque essa história se conecta com o fim dos tempos de um jeito que ninguém te explicou antes. Antes de ir, deixa eu te fazer um convite diferente. Escreve aqui embaixo o nome de alguém que te inspira espiritualmente. Pode ser alguém da sua família, um amigo, até alguém que já se foi, mas deixou um legado de fé. Quem são os Enoques que passaram pela sua vida? Esse espaço aqui é mais do que um vídeo, é um lugar de encontro. E sua história pode inspirar alguém que está lendo agora. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu, tá esperando. O quê? Vem com a gente. Aqui é tipo aquela roda de conversa boa, com gente que pensa, que sente e que vive fé de um jeito real. A casa é sua. O elo entre Enoque, o fim dos tempos, e você imagina um homem tão conectado com o espiritual, tão afinado com o céu, que ele desaparece da terra, sem explicação. Agora segura essa. E se esse mesmo homem for uma pista sobre o que vai acontecer no fim dos tempos? Não. Isso não é teoria da conspiração. É Bíblia, é profecia, é coisa séria. E pode ter mais a ver com você do que parece. Enoque e o arrebatamento. Coincidência ou sinal profético? Você já ouviu falar no arrebatamento, certo? Aquela ideia de que algumas pessoas serão retiradas da terra antes do grande caos. Um evento repentino, misterioso, quase impossível de explicar. Pois é, Enoque viveu isso. Milênios antes, ele desapareceu, não passou pela morte, foi levado por Deus. Isso te lembra alguma coisa? Tem gente que diz que Enoque é um protótipo do que vai acontecer com os que estiverem prontos no fim. Uma prévia. Um spoiler profético. E o mais louco, ele viveu isso num tempo de grande corrupção, igualzinho ao que muitos acreditam que será o cenário do fim. Será que a história está se repetindo? Será que a gente está mais perto do fim do que imagina? Agora deixa eu jogar uma pergunta no ar. Se o arrebatamento fosse hoje, você estaria pronto? Sua vida está alinhada ou está meio bagunçada por dentro? Pausa para pensar, hein? A ligação de Enoque com o Apocalipse essa, parte aqui quase ninguém comenta, mas deveria. Enoque tem uma conexão direta com o livro do Apocalipse. Sabe aquele verso em Judas que citamos no bloco anterior? Ele fala sobre o Senhor vindo com milhares de seus santos para executar juízo.
Quer saber o mais impactante? Essa descrição é quase idêntica à que aparece no Apocalipse, quando Cristo retorna em glória, cercado de seus exércitos celestiais. Ou seja, Enoque não só teve visões do fim, ele anunciou o fim, milênios antes de João escrever o Apocalipse. Não parece coisa de outro mundo? Parece mesmo. Mas está tudo ali, escondido em detalhes, que só quem olha com atenção consegue enxergar. Agora me diz, o que mais a Bíblia está tentando mostrar para a gente que a gente simplesmente passa batido? A mensagem de Enoque para nossa geração, o que fica... De tudo isso não é só um mistério, é a mensagem. Enoque não viveu em paz porque o mundo era calmo. Ele viveu em paz porque andava com Deus. Ele não foi levado por ser perfeito. Ele foi levado porque decidiu seguir um caminho diferente. E essa é a provocação para mim, para você, para todo mundo que está assistindo até aqui. Dá para viver uma fé autêntica no meio da confusão. Dá para ter propósito mesmo quando tudo parece perdido. Mas isso exige uma decisão, de parar de andar como todo mundo anda, de buscar Deus com sinceridade, de se permitir ser transformado. Está preparado para isso? Ou você vai continuar esperando um dia começar essa caminhada mais profunda? E se Enoque ainda tiver algo a dizer hoje? Tem gente que acredita que Enoque vai reaparecer, que junto com Elias, ele será uma das 2 testemunhas mencionadas em Apocalipse que vão profetizar antes do fim. Parece ficção, né? Mas são interpretações reais, estudadas há séculos. E não importa se você acredita nisso ao pé da letra ou não. A verdade é que Enoque continua falando. A vida dele grita, grita que ainda dá tempo, grita que existe um caminho diferente. Grita que tem algo maior esperando por quem decide andar com Deus, mesmo que isso signifique ser visto como louco por todo o resto. Você consegue ouvir esse chamado? Você é o próximo Enoque da sua geração? Talvez você tenha chegado até aqui se perguntando, o que essa história toda tem a ver comigo? E eu te respondo com outra pergunta, por que não teria? Você está vivo nesse tempo por um motivo. Enoque também viveu no tempo certo dele, e ele fez a diferença. O mundo pode não te entender, mas o céu entende. E pode ser que a sua história ainda vá impactar mais gente do que você imagina. Agora me conta uma coisa, do fundo do coração. Você já sentiu que deveria ter sido levado de uma situação que não era para estar mais ali, mas Deus te manteve por um propósito? Escreve essa história aqui embaixo. Isso não é só sobre comentário, é sobre inspiração. Alguém pode ler o que você escrever e se levantar por causa disso. Sério, de coração aberto, antes de encerrar, se você ficou até aqui, você já é de casa. Sério mesmo, esse canal é para gente que busca mais do que respostas prontas. É para quem sente que tem algo maior chamando, mesmo sem conseguir explicar. Se você ainda não se inscreveu, faz isso agora. Mas não porque eu estou pedindo. Faz porque você sentiu que esse papo fez sentido, que algo mexeu aí dentro. E se você já é inscrito, compartilha esse vídeo com alguém que está precisando de um sinal. Às vezes, tudo o que a pessoa precisa é ouvir uma história como essa. Último convite. Mas talvez o mais importante, coloca aqui nos comentários qual personagem bíblico mais te inspira. Pode ser Enoque ou outro, mas escreve por quê. Qual parte da história dele a conversa com a sua vida? Esse espaço é nosso. E quando você compartilha, você constrói algo com a gente. A sua fé pode acender a de outra pessoa. E lembra, andar com Deus talvez não te torne famoso, mas pode te tornar inesquecível no céu.